tudo bem? Paz seja convosco. Estamos aqui novamente para iniciar o terceiro capítulo, né, que fala sobre a política no Novo Testamento. Então agora a gente vai ver um pouquinho de Jesus e seus seguidores, como eles navegaram nesse cenário político da época e quais os princípios que nós podemos extrair para a nossa vida como cidadãos do reino e da terra. Então, que você possa se preparar para fazer uma análise profunda e bem relevante dentro desse contexto. Então vamos lá, esse primeiro tópico ele fala sobre o contexto palestino. Então, para que a gente possa entender um pouquinho da política do Novo Testamento, a gente precisa agora mergulhar um pouquinho nesse contexto da Palestina, sobre o domínio romano. Então, o Império Romano ele exercia um controle através de governadores e de procuradores, com uma forte presença militar, impactando a vida diária da população. E, paralelamente, as autoridades judaicas, como o Sinédrio, os sumos sacerdotes, os fariseus, eles exerciam um poder local. E muitas vezes em complexa relação com Roma. E havia um movimento ali de expectativa messiânica, né? A esperança de um libertador político, alguém que iria realmente resgatar Israel. Então, em meio àquela tensão social e grupos políticos, como né, os grupos lá dos zelotes, né, defendendo a resistência armada, e Jesus entra nesse contexto surgindo com uma proposta de um reino diferente, né? E a gente vai conseguir analisar um pouco do contexto de Jesus. Esse próximo ponto a gente vai poder tratar um pouquinho sobre os tratados teológicos da época, né? No coração da mensagem de Jesus está o reino de Deus, né? Uma realidade espiritual presente, mas com uma consumação futura daquilo que há de vir, que transcende, vai além dos reinos terrenos, né? Então a sua famosa declaração, a gente vai ver lá em João 18:36, que fala, né, que o meu reino não é deste mundo. E ele nos convida a repensar as nossas prioridades, né? E a passagem sobre a autoridade de César, a autoridade de Deus, que a gente vai poder observar lá em Mateus 22, né, dos versos 15 até o 22 ali. Ele vai nos ensinar a distinguir, né, as esferas, mas sem separar a fé e a vida pública. Essa nova aliança em Jesus, ela transforma os indivíduos, impactando as relações sociais e política através do amor e do perdão. Princípios de justiça, né, amor e misericórdia, eles se tornam pilares da ética cristã na esfera pública, né? Isso tratando toda a questão da liderança servidora que Jesus ensinava, né, de servir, né? E lá em Marcos 10, verso 42 em diante, até o 45, ele contrasta bastante com os modelos de poder do mundo, né? Porque ali estamos priorizando o serviço ao próximo. Então, esse próximo ponto a gente vai falar sobre a igreja e a política, né? A igreja primitiva ela navegou em um ambiente político complexo sobre o Império Romano. Então, nós vemos uma postura de submissão às autoridades em Romanos 13 e também em 1 Pedro 2, mas também uma firmeza na fé diante da perseguição, lá como também vai falar em Atos 4,19. Então, o primeiro testemunho profético da igreja primitiva, através de sua vida comunitária e pregação, confrontava os valores do império, né? Então, a metáfora de ser sal da terra e luz do mundo, lá em Mateus 5, ilustra o papel transformador da igreja na sociedade. A esperança escatológica, né, da volta de Cristo, ela influencia o engajamento presente, vivendo o já do reino, né, mas ensinando, né, pelo o ainda não. Ao longo da história, diferentes interpretações sobre o engajamento político surgiram entre os cristãos, né? Então aqui, para a gente poder concluir esse primeiro ponto, o Novo Testamento ele nos oferece princípios poderosos para que a gente possa entender a política à luz da nossa fé. O reino de Deus como prioridade, a distinção de esferas, a ética do amor e da justiça, e o papel da igreja como testemunha
transformadoras são os guias para a nossa jornada como cidadãos. Então, que nós possamos aplicar esses ensinamentos nesse nosso tempo, né, nos dias de hoje. Então, que a gente possa ficar com isso no nosso coração e realmente entender aquilo que Jesus queria de nós exercendo nos dias de hoje. Então, a gente fica por aqui, neste capítulo 3, falando do Novo Testamento, e nós aguardamos vocês no próximo capítulo 4, que nós falaremos sobre a organização política do Brasil. Até mais e Deus abençoe.